Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito do Trabalho 1. Hoje a gente vai falar sobre poderes do empregador. Tem gente que pensa que a CLT só concede direitos aos empregados e a realidade é que a CLT foi feita para isso mesmo, para amparar direitos dos trabalhadores. Contudo, nós temos também a previsão de alguns poderes que a empresa possui, afinal de contas, sem o empregador não existiria a relação de emprego. Então vamos hoje tratar deles, vocês vão entender principalmente alguns institutos que todo mundo que trabalha conhece e hoje a gente vai entender de onde que eles decorrem, por que que eles existem e saber como aplicá-los às relações de trabalho. Vamos lá, vamos começar pelo artigo 3º da CLT, pela conceituação de empregador. Afinal de contas, eu preciso ter um empregador para ter um empregado. Lembre-se sempre disso. A relevância que a empresa tem, que o empregador tem nas relações de emprego. O empregador é aquele que admite, assalaria e dirige a prestação de serviço. Então, a própria CLT já diz que quem escolhe quem vai trabalhar é o empregador. Quem assalaria, quem tem o dever legal de pagar o empregado é o empregador e ele também pode dirigir a prestação de serviço. Daí a gente vai extrair o conceito para a nossa aula de hoje. O empregador, o poder empregatício, ele engloba um poder diretivo, conhecido também como poder organizativo. Quem organiza a empresa é o empregador. Quem dita as regras dentro da sua própria empresa é o empregador. Então ele tem o poder regulamentar, o poder de fiscalizar essas regras e ele tem o poder de punir quem não está cumprindo as regras que ele colocou dentro da sua própria empresa. Então, vamos já partir de um pressuposto que existem sim grandes poderes ao empregador. Esse poder diretivo, esse poder empregatício, ele se divide em três. Ele primeiro, a empresa ela pode organizar a prestação de serviço. O que é isso? Ele pode escolher, quem tá formando uma empresa pode escolher a cor do uniforme, o horário de trabalho, o que ele vai produzir, o que ele vai fazer, o que cada empregado vai fazer. Tudo isso decorre do poder regulamentar, poder de organização que o empregador tem. Quem define o horário de almoço, quem define regras internas para poder punir, quem define se vai poder usar celular, se não vai poder usar celular, todas essas regras são definidas pelo patrão. Então ele pode emitir ordens gerais ou individuais a respeito da atividade a ser executada pelo empregado. Vamos lembrar, gente, do requisito da subordinação que a gente falou lá atrás. O empregador, ele tem o direito de exigir o cumprimento de ordens. Isso é porque ele é mais bonito, porque ele é mais rico? Não, isso é porque ele é o empregador. O simples fato de ele ser o empregador concede a ele o direito de exigir a prestação de serviço, de punir, de cobrar, de organizar, tudo isso está intrínseco à sua função, tá bom? O segundo poder aqui, poder de fiscalização. O empregador foi lá, montou a sua empresa, organizou tudo bonitinho, criou regras, criou regulamento interno, código de conduta, tudo isso eu faço, tá pessoal? Hoje eu trabalho com isso. Hoje eu vivencio o poder empregatício porque a minha função hoje é chegar numa empresa e criar essas diretrizes básicas, que a maioria das empresas são bem desorganizadas, e as empresas que querem se organizar melhor, elas me chamam, eu crio plano de premiação, eu crio todos os contratos de trabalho, eu crio código de conduta, regulamento interno, a gente cria toda uma organização interna para a partir daí a empresa poder cobrar, né, o funcionamento perfeito. Se eu não tinha uma regra antes, como é que eu vou cobrar do meu empregado? Mas a partir do momento que eu criei uma regra, eu posso fiscalizar. Esse direito de fiscalizar, vocês conhecem bem. Por quê? Porque a empresa ela pode fiscalizar se o empregado está chegando no horário.
A empresa pode fiscalizar se o empregado está produzindo com qualidade. A empresa pode fiscalizar se o empregado está ficando no celular o tempo inteiro, está entrando no Facebook. E aí vem algumas coisas que eu posso até trazer como exemplo. E-mail corporativo. E-mail corporativo, a empresa pode sim olhar tudo que o empregado faz. Se você concede um notebook para o empregado, aquele notebook não é para uso particular, é uso da empresa. Então, as pessoas do TI, elas podem sim ter acesso a toda e qualquer informação que esteja sendo tratada ali. Um telefone corporativo, que também é para uso exclusivo do trabalho, esse telefone concedido pela empresa também pode ser fiscalizado. E algumas pessoas ainda pensam, alguns empregados por vezes pensam que está tendo ali a sua intimidade, a sua liberdade, a sua vida privada violada, mas não, isso tem que ficar muito claro, os termos têm que ser assinados na hora que os equipamentos são repassados aos empregados, a comunicação tem que ser muito bem feita, mas via de regra a empresa tem o direito de fiscalizar tudo que o empregado faz. Filmar a prestação de serviço pode? Não posso filmar área de banheiro, por exemplo, área de intimidade do empregado, isso não, mas área comum, posso sim filmar a prestação de serviço. A câmera é como se fosse a extensão dos olhos do patrão. Onde ele pode chegar, onde ele não pode chegar. Ele pode ir lá bisbilhotar o empregado dentro do banheiro? Não, não pode. Mas ele pode bisbilhotar o empregado trabalhando, produzindo. Então, hoje é muito comum que você veja câmeras enquanto o empregado trabalha, ele está sendo monitorado o tempo inteiro. Vem daí, vem desse poder de fiscalizar que o empregado tem e acaba sendo uma proteção também. Lembrar sobre revista íntima, tá? Ela é vedada pela CLT no artigo 373 e a revista pessoal ela é permitida, desde que ela tenha critérios que não vão envolver ali nenhum tipo de discriminação. Ela tem que ser razoável. Se ela for razoável, pode. Não dá para eu ficar escolhendo um determinado grupo, algum tipo de suspeito, alguma coisa desse tipo. Não, mas pode sim haver revista, tá? É um procedimento aceitável. E também temos o poder disciplinar. O que é isso? Quando eu fui lá, criei as normas, depois eu fiscalizei se essas normas estão sendo cumpridas. Em seguida, essas normas não estão sendo cumpridas como eu quero, eu tenho, enquanto empregador, poderes para poder punir o empregado que anda descumprindo essas regras. E aí, aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque é bem interessante e temos alguns mitos aqui nessa parte. Algumas coisas que vocês escutaram a vida inteira que são mitos e que a partir de agora vocês não vão mais errar, tá? Por quê? Porque quais são os 3 tipos de punição que a gente tem, de sanção, que a gente tem dentro do direito do trabalho? Advertência, suspensão e justa causa. E muita gente acha, eu até então não sei por qual motivo, muita gente imagina uma regrinha básica de 3 advertências para depois dar uma suspensão, para depois dar justa causa. E não tem nada disso. Aqui eu quero que vocês quebrem essa ideia da cabeça de vocês de uma vez por todas. Não existe esse negócio, não existe essa sequência. Para poder dar uma justa causa, eu não dependo de uma suspensão prévia ou de uma advertência. Eu posso sim, de acordo com a gravidade da conduta, escolher uma das 3 punições. Então vamos imaginar que é um atraso. Um atraso, eu posso dar justa causa para um atraso? Não. Eu posso dar uma suspensão de 5 dias porque o empregado se atrasou? Não, não posso. Mas eu posso dar uma advertência? Posso. A advertência, ela é um instituto considerado mais benéfico ao empregado. Tanto que ela não existe na lei. Olha que interessante. Dessas 3 que eu estou mencionando para vocês, a advertência não existe dentro da nossa legislação. Ela é um costume que foi aceito pela nossa jurisprudência, né, pelos nossos julgadores, porque ela é considerada mais benéfica ao empregado do que já começar de uma suspensão. Se eu não tivesse o instituto da advertência,
eu vou pegar lá a CLT e quero punir um empregado que chegou atrasado. A minha primeira punição dentro da CLT já seria uma suspensão. Eu teria que suspender o meu empregado que chegou atrasado, né? Então eu uso a advertência por isso. Ela está aí pacificada, usualmente colocada nas relações de trabalho e é pacífico que pode ser utilizada. E essa advertência, pessoal, ela pode ser verbal ou escrita, tá? Ela tem um poder, muitas vezes, o poder da advertência está mais fincado para você poder considerar uma justa causa por ações continuadas. Você quer, por exemplo, comprovar que alguém está tendo uma conduta desidiosa, uma conduta porca, uma conduta que não está ali de acordo com os anseios da empresa. E aí, por meio de advertência 1, advertência 2, advertência 3, muitas vezes 4, 5, depois você dá uma suspensão pelo mesmo motivo, outra suspensão pelo mesmo motivo, até que você consegue eliminar aquele empregado da vida da empresa através de uma justa causa. Por quê? Por que eu tenho que fazer tudo isso? Porque só a conduta do empregado seria pequena demais para eu poder dar uma justa causa. Então eu preciso somar tudo isso e a partir do momento que eu tenho um empregado desidioso, e aí eu vou explicar para vocês sobre a justa causa, que ela tem que ser taxativa, tem que ter um raciocínio muito parecido com o direito penal, tem que ter algo tipificado, né? A conduta tem que ser típica, tem que estar lá dentro do artigo 482 da CLT para eu poder demitir por justa causa. Essa conduta, ela tem que ser grave o suficiente para poder receber a punição equivalente. Então, vamos partir agora para a suspensão. Falamos da advertência. O que é a suspensão? É o ato de falar com o empregado. Olha, fica em casa 2 dias, você não vai receber salário. Até porque, se eu deixasse ele em casa recebendo salário, ele estaria recebendo um prêmio pela péssima conduta e não uma punição. Então, a suspensão está prevista no artigo 474 da CLT e eu só posso dar suspensões de, no máximo, 30 dias. Se você chega na conclusão de que aquele ato deveria ter mais de 30 dias de punição, é porque, na verdade, a gente está falando de uma justa causa. Tem toda uma progressão. Então, assim, poxa, o cara que fez é tão feio que eu vou dar 60 dias de suspensão para ele. Não, 60 dias equivale à justa causa. O máximo que eu posso punir são 30 dias. Tá joia? E a doutrina já pacificou esse entendimento. E vamos falar em seguida da justa causa. A justa causa, assim como todas as outras punições, elas têm alguns requisitos a serem cumpridas. Inclusive, eu atuei recentemente numa justa causa bastante complexa, porque se criou um mito de que toda justa causa é revertida na Justiça do Trabalho. E eu posso garantir para vocês que não é. Se ela for devidamente colocada, ela vai sim ser aceita e vai ser reconhecida pela Justiça do Trabalho. Mas aqui nós temos alguns princípios da justa causa que também se aplicam para a advertência e para a suspensão. Como, por exemplo, a imediatidade. Toda vez que eu for punir um empregado, eu preciso agir rapidamente. Ele acabou de cometer a infração, eu preciso agir agora. Eu não posso esperar ele vir na minha sala, conversar com ele, dar a ele outra ordem para ele fazer outra coisa e depois chamar ele à noite e falar assim, aqui, sabe aquele negócio que você fez? Pois é, aquilo lá eu estou te dando uma suspensão de 3 dias porque aquilo foi muito feio. Não posso fazer isso, porque na hora que ele entrou lá dentro da sala e eu não falei sobre o assunto, mesmo já sabendo que ele tinha jogado uma laranja na cabeça do colega, ele entende que se ele entrou lá, saiu da sala e eu não falei nada, que eu o perdoei. E é o que a gente chama de perdão tácito. Então, muito cuidado na hora que for aplicar uma justa causa. Essa justa causa tem que ser aplicada imediatamente. E essa justa causa, ou advertência, ou suspensão, também prescinde de o quê? De proporcionalidade. A minha conduta tem que ser proporcional à minha punição. Eu não posso punir alguém demitir por justa causa alguém que chegou atrasado, alguém que teve um pequeno desentendimento do dia a dia ali com um colega de trabalho, às vezes foi um pouco mais hostil, enfim.
eu tenho que pegar e criar uma gradação. Isso foi para advertência, isso foi para suspensão ou foi um motivo suficiente para justa causa? E aqui a CLT facilita muito a nossa vida. Por quê? Porque o artigo 482 traz todas, sem exceção, todas as hipóteses em que eu posso demitir alguém por justa causa. Então façam a leitura do artigo 482. Se vocês também quiserem um direcionamento para dar a suspensão e advertência, tá lá no artigo 482. Lá eu vou ter atos como desídia, como embriaguez, como negociação habitual. Todas essas condutas são passíveis de punição. Então, esses princípios da justa causa você tem que ficar muito esperto para poder trabalhar com eles. Então não se esqueçam de fazer a leitura do artigo 482 da CLT, também do artigo 474 e espero que vocês tenham aprendido aí sobre poder empregatício de uma vez por todas. Vamos entender essas hipóteses de justa causa numa aula voltada só para isso. Aí a gente vai falar de cada hipótese, mas aqui eu queria que vocês entendessem todo o raciocínio do poder empregatício.